Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando Deus sonhou com você, quando Deus sonhou em formar você, colocar lá naquele embrião, pode sentar, colocar lá naquele embrião, dentro da barriga da sua mãe, quando Ele olhou para você, quando você ainda era uma substância sem forma, Ele colocou um potencial de vida, com um propósito específico. A sua vida foi criada com um propósito específico. Ainda que você pense que você foi um erro dos seus pais, ainda que você pense que você não é amado o quanto você gostaria, eu quero dizer para você que Ele te ama de maneira incondicional. Ele sonhou com você. E isso não é poesia, isso é verdade. Isso é verdade. Deus olha para você e Ele quer alinhar tudo aquilo que está desalinhado na sua vida para que você cumpra o seu propósito. Deus, Ele criou a gente com um propósito específico e um plano perfeito. Eu sempre falo isso. Deus, quando escolheu formar a terra, criar tudo que existe, Ele nos criou com um propósito específico e num plano perfeito, sem erros, sem problemas, sem pecado. Quando nós olhamos para Gênesis, para o primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós vemos ali o relato da criação. E ali, Deus, através do poder da palavra, Ele foi criando todas as coisas. Ele fez separação do dia e da noite, Ele criou os astros, Ele separou terra de água, Ele criou os animais, Ele criou a vegetação, Ele foi criando e Ele foi liberando palavra de ordem para a criação. Olha, sejam férteis, multipliquem-se, sejam férteis. E assim os animais foram se relacionando e Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, o homem Adão, Deus fala para ele: olha, governe a terra. Eu vou trazer até você os animais, e você que vai colocar nome nos animais. E o nome que você der a cada animal, assim ele vai se chamar. E assim Adão foi conhecendo cada espécie, cada animal, e ele foi dando nomes, até que Deus olha e diz: Adão, você está sozinho. Não é bom que você fique sozinho. Eu penso que Adão deve ter olhado para os animais, né? Pô, cada animal tem um parzinho igual, né? Para conversar, para brincar, para se relacionar, sei lá. E eu estou sozinho. E Deus olha para Adão e fala assim: não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer para você uma mulher. Você é homem, mas eu vou fazer para você uma mulher que vai te auxiliar, que vai te ajudar e que vai ser capaz, completamente capaz de colaborar com você nessa missão de governo que eu te dei. E eu quero ler com você, se você está com a Bíblia aí, eu quero pedir para você abrir em Gênesis capítulo 2, a gente vai ler do versículo 18 a 25. Eu estou achando muito agudo, assim, não tem como mudar. Diz assim a palavra de Deus: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus
fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos seus ossos e carne da minha carne. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vemos aqui o relato detalhado de como Deus criou a mulher. No princípio havia só o homem, e Deus olhou para Adão e escolheu formar alguém que pudesse corresponder com ele, se relacionar com ele, e alguém que pudesse colaborar com a missão dele de governo na terra. E é interessante a gente observar que a palavra que é usada quando Deus escolhe criar a mulher: eu farei para você uma auxiliadora que lhe seja idônea ou capaz, que o ajude. E é interessante a gente observar que aí começamos a ver propósitos distintos para homem e mulher. Deus cria o homem e capacita e potencializa ele com uma missão primária de governo. E Deus cria a mulher e potencializa essa mulher com uma missão primária de ser auxiliadora, de ajudar. Funções distintas, propósitos distintos e muito específicos. E aí quando a gente olha para o homem e para a mulher hoje, né, quando a gente olha um para o outro, a gente percebe diferenças naturais na nossa anatomia. E eu fiz uma pesquisa e trouxe aqui para vocês algumas dessas diferenças anatômicas entre homem e mulher. Eu estou falando agora de ciência, eu não estou falando de conhecimento bíblico, eu estou falando de ciência agora. E a ciência, ela identifica várias diferenças entre o sexo feminino e o masculino. Primeiro é a diferença cromossômica. O ser humano tem 23 cromossomos, e desses 23, um é o cromossomo responsável por definir o sexo do ser humano. O homem, ele possui o cromossomo XY e a mulher o cromossomo XX, e isso que faz sermos distintos na nossa sexualidade. Homem com órgão reprodutor, né, masculino, e a mulher com órgão reprodutor feminino, com úteros, ovários, homem com vagina, homem com testículo, pênis, distinção entre os sexos. Diferenças hormonais também. O homem, ele tem maior concentração do hormônio andrógeno. Ele é responsável pela produção da testosterona, que faz com que o homem tenha uma voz mais grossa, cresça pelos, né? E a mulher já produz em maior quantidade o estrógeno, que é responsável por trazer a forma feminina à mulher. Uma outra característica diferente entre os sexos é a maturidade sexual. As mulheres, elas costumam iniciar o período da puberdade, que é quando sai da fase infantil para a fase, né, começando a desenvolver a fase adulta, entrando na adolescência, começa aos 8 anos, quando começa a crescer os mamilos, pelo pubiano, quando começa a tomar as formas do corpo mais, né, definidas. E vai até os 12 anos, quando pode acontecer a primeira menstruação. Gente, isso não é regra para todos. Tem pessoas que isso acontece fora dessa janela, mas aqui é um dado geral, uma média, tá? E já os meninos iniciam a puberdade um pouquinho mais tarde do que as meninas, né? Lá para os 11 anos que ele começa a ter pelo na região pubiana, que começa a voz engrossar, que a hora fala fino, a hora fala grosso, né? E começa a crescer acho que a laringe, começa a crescer aqui, a voz começa a ficar mais grossa, né?
Então, há essa diferença da maturidade sexual. Também há uma diferença no homem e na mulher no processamento de informações. O homem, naturalmente, ele tem mais facilidade com ciências exatas. Isso não quer dizer, gente, que existam homens com uma capacidade mais aguçada na área de humanas. Mas, de modo geral, os homens, de modo geral, eles apresentam melhor desempenho nas ciências exatas. Já as mulheres, de modo geral, apresentam um melhor desempenho nas ciências humanas. A mulher, ela é mais sensível, ela se dá mais às relações humanas, à linguagem, naturalmente. E a gente vê isso, por exemplo, nos relacionamentos dentro de casa. Quando a gente fica chateado, geralmente, quem é que percebe primeiro que a gente não está bem? A mãe, né? A mãe, ela é mais sensível, a mulher é mais sensível nessa área. Há também diferença no desempenho em atividades físicas. A gente sabe que hoje nós temos academia, então as mulheres também desenvolvem os seus músculos, né? Mas naturalmente, sem nenhum recurso que possa alterar a nossa fisiologia, a nossa forma, naturalmente os homens, eles possuem maior força física, maior resistência muscular. E isso por quê? Porque ele produz mais glóbulos vermelhos, que dá a ele maior capacidade de resistência, atividades aeróbicas e de força. E a mulher, ela tem maior desempenho em atividades que exigem flexibilidade. Por isso que a gente vê muito mais bailarinas do que bailarinos. É um expoente aí, um homem que se destaca nessa área. Então, aí também temos essa diferença. Há uma diferença também, agora as minas pira, há uma diferença também da quantidade de gordura, gente. As meninas têm mais gordura que os meninos, mas isso tem um propósito. É porque a mulher, Deus deu a nós, né, a nossa anatomia, nós somos responsáveis pela geração da vida. Então, para o corpo da mulher conseguir ter energia para gerar um bebê, ela precisa de mais gordura. Por isso que nós temos uma concentração maior de gordura que os meninos. E há uma diferença também na voz, né? O homem tem a voz mais grave, né? Tem as pregas vocais mais grossas, a menina já tem a voz mais fina, com pregas vocais mais finas. Então, eu tô apresentando para vocês diferenças naturais, anatômicas, da nossa biologia. Amém? Agora nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos observar as diferenças que existem em nós, que são os potenciais liberados por Deus, inerentes a cada sexo. Deus, ele compartilha com o homem, quando Deus escolhe criar o homem e o ser humano, e ele diz assim, olha, vocês vão governar a terra, vocês vão estabelecer o meu reino na terra. Deus, ele compartilha com o ser humano atributos, características dele, da sua divindade. E ele distribui isso de uma maneira equilibrada e com propósitos distintos entre homem e mulher. E a gente vai, à luz da palavra agora, observar essas potencialidades, essas qualidades, essas características inerentes a cada natureza. E aí eu quero começar falando sobre os atributos de Deus na mulher. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é que Deus, ele nos equipou, a nós mulheres, com uma capacidade maior ou muito mais próxima à capacidade dele de amar. E isso está lá em Isaías 49:15, porque quando Deus, ele vai dizer para o homem como ele o ama, como ele nos ama, ele escolhe a figura da mãe, da mulher, para dizer que o amor dele é semelhante ou maior que o amor de uma mãe. Olha o que diz Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então Deus aqui, ele olha para a criação e ele diz, gente, como que eu posso fazer
meus filhos entenderem o tamanho do meu amor por eles. Eu vou comparar o amor de uma mãe, porque não tem nada, ninguém, nenhum ser vivo criado por mim consegue se aproximar a nível de amor mais de mim do que a mulher. Deus potencializou vocês, meninas, com uma capacidade de amor excepcional. Quando vocês forem mães, isso vai ser muito mais avivado dentro de vocês, isso vai ter muito mais clareza para vocês. Deus equipou a nós mulheres com uma capacidade de amar excedente, que excede. Uma outra característica que Deus, e é característica do Espírito Santo, e o Senhor compartilha conosco, mulheres, é a capacidade de amparar e de socorrer. E eu falei aqui, né, quando a gente está triste, quando a gente não está bem, geralmente quem repara primeiro é a mãe, né? E quando a gente era pequenininho lá, caiu, escorregou, se machucou, ralou, é quem que a gente chama primeiro? Involuntário. Ai, mamãe! Aí a mamãe dá o beijinho, sarou, sarou. Deus nos equipou, até mesmo pela habilidade natural, com a linguagem, a nossa sensibilidade. Deus nos equipou com uma capacidade excepcional, é natural, flui de nós, essa capacidade de amparar, de socorrer. E Salmo 124:8 fala sobre essa característica no nosso Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus deu a nós, mulheres, a capacidade de socorrer, a capacidade de amparar. E Ele também colocou em nós a capacidade de ensinar e de consolar. É uma característica também do Espírito Santo. Geralmente, quando a gente também está lá nos primeiros anos de vida, que a gente começa a estudar, que a gente vai para a escola, quem que senta com o filho para fazer a lição de casa? A mãe, né? Gente, fala, tá? A mãe, geralmente é a mãe. Tem pai que ajuda, que tem essa habilidade, né? Tem, claro que tem. Mas de uma maneira geral, é a mulher, é a mãe que se preocupa em saber as atividades escolares, em olhar, em orientar, se precisar de ajuda, buscar uma orientação com um profissional, mas é a mulher que tem essa habilidade natural de ensinar. E essa é uma capacidade do Espírito Santo, que está lá em João 14:26, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Capacidade do Espírito Santo de ser conselheiro, de aconselhar, de ensinar. Uma outra característica, e eu comecei falando dela aqui, é a capacidade de auxiliar, de ajudar. E eu queria muito que a gente se detesse nesse ponto, porque muitas mulheres têm resistência, até com esse texto bíblico, né? Deus cria o homem e depois cria a mulher com a capacidade de auxiliar, para ajudar o homem. A gente tem uma ideia, assim, imediata, de que aquele que ajuda é aquele que sabe menos, não é verdade? Porque a gente vê muitas profissões que o auxiliar é aquele que é menos qualificado. Mas eu queria que a gente olhasse por um outro ponto de vista. Quando a gente olha, por exemplo, para os grandes empresários, os grandes líderes no mercado de trabalho, enfim, no mercado empresarial, a gente vê que muitos líderes, eles têm mentores, eles têm os coachings. Os coachings, eles não são aqueles que estão dirigindo uma empresa, conduzindo um negócio, mas ele é aquele que tem o olhar, o melhor olhar, o olhar correto. É aquele que consegue olhar de maneira sistêmica e dizer para aquele líder, aquele que está conduzindo aquele negócio: olha, se você
investir nessa área, se você se desdobrar nessa área específica, o seu negócio vai ser muito melhor sucedido. Quando a gente olha também para a área de ensino, a gente vê que o aluno, ele precisa do auxílio do professor até que ele aprenda o conteúdo, não é verdade? Então, aí a gente vai desmistificar essa ideia diabólica de que aquele que ajuda é aquele que tem menos qualificação. Porque o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro. Gente, o próprio Deus é conselheiro e Ele compartilhou conosco, mulheres, a habilidade de aconselhar, aquela que vai auxiliar. Deus, Ele conta comigo e com você, para que nos nossos relacionamentos, nas famílias que vocês vão construir, vocês sejam mulheres que tenham o olhar que vai ajudar o marido a conduzir a família da melhor maneira possível. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que Satanás, ele quer manchar a nossa identidade feminina, para que a gente se distraia com muitas coisas e não cumpra o nosso propósito. Quem aqui quer casar? Quase todo mundo, acho que todo mundo levantou a mão, né? Você quer casar, e você quer o quê? Ser feliz no casamento, não quer? Quer ter uma família feliz, ter filhos, né? Enfim, você quer ser feliz, você quer amar o seu marido e quer que ele te ame, que vocês vivam felizes, apaixonados, e isso vai acontecer em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender muito bem a posição que cada um tem no relacionamento, no casamento. E eu quero destacar aqui uma atenção: namoro não é casamento. Tá? Então, você que é menino, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o potencial que Deus colocou em vocês. Hoje, vocês que namoram, meninos que namoram, vocês estão se relacionando e conhecendo uma menina que é filha de um pai e de uma mãe que quer muito que ela seja bem cuidada e que ela seja bem sucedida no seu relacionamento, seja feliz. E até que ela se case, a autoridade que está sobre a vida dela é do pai e da mãe dela, ou do responsável sobre a vida dela. Pode não ser pai e mãe, de repente. Então, você que é namorado, você vai se relacionar e cuidar da sua namorada, zelar por ela, mas você não é o dono dela. Você não determina sobre a vida dela. E vocês, meninas, vocês precisam também se posicionar entendendo qual é o seu papel, a sua posição no relacionamento. Vocês precisam honrar a liderança que está sobre vocês hoje, seja pai, mãe, avô, avó, enfim. Você precisa honrar a liderança que está sobre a sua vida hoje, para que quando você se casar, você entenda muito bem de que maneira você precisa se relacionar com seu marido. Então, aquela que auxilia, não é aquela que sabe menos, que é menos qualificada, que ficou na periferia, não, aquela que auxilia, é aquela que tem o poder de ajudar o homem a acertar o alvo. O homem precisa do olhar feminino, o homem precisa da sensibilidade que Deus colocou em nós, da percepção que Deus colocou em nós. Amém? Então, em nome de Jesus, essa mentira foi destronada nas mentes e nos corações. Então, você vai bater no peito e vai dizer: olha, Deus colocou em mim uma capacidade, um olhar, um potencial de acertar o alvo, e eu preciso usar esse meu potencial da melhor maneira possível, entendendo o propósito de Deus para mim enquanto mulher. Outra característica que Deus colocou, e está muito ligada a essa característica de auxiliar, que é de Deus e Ele colocou em nós, é a sabedoria. Daniel 2:20 diz assim: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder pertencem
a Ele. Há um outro texto ainda, de Provérbios 8, 12, em que o escritor ele se refere a Deus como sendo a sabedoria, ou Deus se refere a Ele como sendo a sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então Deus aí se colocando na posição de ser a sabedoria, e Deus ele compartilha conosco uma capacidade especial de ser sábia. Provérbios 14, 1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então Deus compartilhou conosco também sabedoria. Deus deu a você, menina, a você, mulher, uma capacidade de olhar e perceber aquilo que ninguém percebe. Deus deu a você uma habilidade nas palavras que Ele não deu ao homem. Deus deu a nós, mulheres, a sabedoria que há nele, para que a gente cumpra o nosso papel da melhor maneira possível. Há uma outra característica, e a última sobre as meninas, sobre as mulheres, que eu quero falar aqui, e é a máxima: capacidade de gerar a vida, o poder de criação, de criar todas as coisas, o poder de Deus, de dar forma àquilo que não tem forma. Deus compartilhou conosco. É a mulher que tem a capacidade de colocar-se um embrião dentro dela, e em 9 meses, essa bolinha de sangue deste tamanho, se tornar uma pessoa. E a gente dar à luz e alimentar essa pessoa, até que ela consiga comer outros alimentos. Isso é muito nobre. Ainda que hoje a sociedade tente colocar a maternidade como algo secundário, nós estamos aqui porque uma mulher cuidou de nós. A nossa mãe cuidou da gente. Você, menino, você está aqui porque sua mãe cuidou de você, sua avó, seja lá quem for, mas uma mulher cuidou de você. E nós não podemos olhar com um olhar de desdém. É um privilégio. Potencial de Deus em nós, de gerar vida, de criar. O poder de criação está dentro da gente. Isso é muito forte. A humanidade, ela precisa de mim e de você para que ela se perpetue. É verdade que precisa dos homens também, é claro. Mas não existe como. Hoje, por exemplo, a ciência tem inseminação artificial. Eu pego um espermatozoide junto com um óvulo e preciso colocar onde para que a vida aconteça? Num ventre de uma mulher. Deus deu a gente a capacidade de gerar a vida. Agora eu quero falar com os meninos sobre alguns atributos de Deus que Ele compartilha com vocês, homens. E o primeiro atributo, eu comecei falando sobre ele também, é a capacidade de governar. A Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão, que nada foge ao seu controle. E Deus, Ele libera essa capacidade de governo a vocês, homens. Olha o que está em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus deu ao homem a capacidade de governar. Gênesis 2, 18 a 20, eu já li, e ele ressalta ainda a capacidade de governo quando ele dá nome aos animais. E é interessante a gente observar isso, por quê? Porque quando o homem ele é negligente na sua capacidade de governar, na sua liderança, as coisas começam a complicar.
Quando a mulher, ela quer assumir esse lugar que não é dela, as coisas começam a complicar. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Deus deu a vocês, meninos, homens, a capacidade de governar. E de governar com amor, que é a segunda característica que eu quero me deter aqui com vocês, meninos. Deus deu à mulher a capacidade de amar, esse amor intenso, esse amor maternal, mas Deus compartilha com vocês, meninos, também do amor dele, mas com uma outra perspectiva. E está lá em Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amem vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Enquanto a mulher, ela tem a capacidade de Deus de amar de uma maneira mais afetiva, Deus dá ao homem a capacidade de amar de uma maneira sacrificial. Vocês, meninos, quando se casarem e assumirem uma família, essa família vai começar com a mulher com quem vocês vão se casar. E o seu amor por ela precisa ser um amor sacrificial. O amor semelhante ao amor de Cristo, de dar a própria vida por ela. E aí eu não estou querendo te dizer que você tem que entrar na frente do carro e morrer. Eu estou querendo dizer que você vai sacrificar, muitas vezes, a sua vontade, para que você veja o bem-estar dela e da sua família. Entendam muito bem isso. Entendam muito bem isso. Deus deu a vocês essa capacidade de amar, um amor sacrificial. Deus deu também a vocês, meninos, a capacidade de proteger. Vocês têm a capacidade de proteger assim como Deus tem. Salmo 33, 20 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Deus é proteção. Salmo 16:1, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Deus compartilha com o homem essa capacidade, porque olha o que diz Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Lavrar e guardar é proteger. Guardar é proteger. Desde o Éden, o Senhor incumbiu Adão de guardar, de cuidar e de guardar. Essa foi uma habilidade que Deus deu a vocês, meninos, de guardar e cuidar. Uma outra característica que nós vemos no homem e que Deus compartilhou, veio de Deus para o homem, é a capacidade de prover. De prover. Salmo 104, 14 e 15 diz assim: é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Essa é a capacidade de prover, Deus que provê, que dá a capacidade da terra produzir, o homem cultivar. E olha o que está lá em Efésios 5, 28 a 30, se referindo ao homem. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Deus tem a capacidade de prover e cuidar, de guardar, e deu a você, homem, menino, a você essa capacidade. E eu estou falando aqui sobre esse plano perfeito de Deus, sobre as diferenças que existem na própria sexualidade, homem e mulher, o potencial que Deus colocou em nós, mulheres, o potencial que Deus colocou nos homens, mas o pecado entrou na humanidade.
o homem pecou. E quando o homem pecou, Satanás teve autorização dada pelo homem para colocar a mão dele e deturpar todo o projeto de Deus na nossa mente e no nosso coração. Então, tudo aquilo que Deus deu ao homem e à mulher naturalmente, o pecado distorce isso dentro de nós. E aí, a mulher, ela não consegue entender a sua capacidade de ser aquela que vai auxiliar, que vai ter a palavra de sabedoria, e ela vai querer ocupar um lugar na sociedade. Ela precisa reconhecer o seu valor, porque ninguém a valoriza. Por quê? Porque há muitas informações sendo colocadas e oferecidas a nós e a gente não para pensar. A gente só recebe essas informações. E a palavra de Deus diz que nós, como filhos de Deus, nós somos aqueles que vamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Nós cantamos aqui que a nossa vida é do Senhor, que nós o adoramos, que nós queremos viver para a glória dEle, mas nós precisamos entender que viver para a glória de Deus vai requerer de nós abrir o nosso entendimento para aquilo que a palavra nos ensina. E aquilo que está sendo oferecido e ofertado a você na escola, na rede social, no seu ciclo de relacionamento, colocando como verdade que difere daquilo que a palavra nos ensina, você precisa contestar. Você não pode receber, ainda que seja difícil andar na contramão. Nós precisamos ser inteligentes. Alguém tem dúvidas que o plano de Deus para nós é o melhor? Alguém tem dúvidas? Nós não temos dúvidas de que o amor de Deus é incondicional. É só você se lembrar de onde você estava e onde você está hoje. Você sabe o quanto Deus te tocou e o quanto você recebeu perdão, o quanto todas as vezes que você se colocou diante dele, rasgado, quebrado, e Deus, ele foi lá, te tocou, ele te confortou, ele te reergueu. Agora Deus, ele não quer que você vive de tropeço. Eu vou andando, tropecei. Ai, Senhor, me cura, Jesus. Ai, está doendo. Ai, meu Deus. E Jesus vai lá e cura, porque Ele é Pai, Ele ama. Mas você quer errar? Quer continuar errando? Então a gente precisa ter coragem de olhar para a palavra de Deus e olhar aquilo que Ele colocou como um manual para nós, como um estilo de vida para nós, como uma mentalidade sadia e eterna para nós, e a gente assumir isso e não ter vergonha. O plano de Satanás, meninas, é tirar a gente do nosso lugar não é liderança, mas Deus deu a nós, meninas, e a gente vai falar sobre isso com mais detalhe no próximo Papo Reto. Deus deu para nós uma capacidade de administração. Sabe, numa empresa que tem o presidente, que ele que vai dar as diretrizes para a empresa, para a coisa acontecer. Mas ele tem os seus funcionários, que são aqueles que vão administrar os recursos daquela empresa para que as diretrizes sejam alcançadas, a missão seja alcançada, né, a meta seja alcançada. Nós somos, meninas, aquelas que vamos administrar a nossa casa. Tem coisa lá em casa que quando o Jonelis fala assim, não, isso aqui tem que ficar aqui, ó, cada um no seu quadrado. Então aqui, ó, a bolsa não é aqui, a bolsa é aqui. Vai ficar aqui, tá bom? Não se mete, não sei não. Esses dias lá em casa, tem um tempinho já, as crianças, a gente fez compra, a gente estava chegando em casa, guardando as compras e tal, e o Jonélis botou as compras lá no chão, e eu estou com os armários abertos, e guardando as coisas, aí Caleb vira assim, mamãe, isso aqui guarda onde? Não, aí ele falou assim, isso aqui guarda onde? Isso aqui guarda ali, guarda aqui dentro desse armário. Aí ele, mamãe, quem manda na casa? Aí na mesma hora o Espírito Santo veio, ó, mamãe manda na casa e papai manda na família. Foi a resposta de Deus, gente. Ele, como assim? Eu falei,
papai é que define papai que faz as grandes decisões da nossa casa, onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer, se a gente vai viajar e tal, mas mamãe é aquela que vai administrar aquilo que papai traz para a gente. E isso precisa ficar muito claro dentro de nós. E eu estou falando isso para vocês como alguém que cresceu precisando ir para o mercado de trabalho. Diferente de muitos, eu não tive papai e mamãe para me custear até que eu conseguisse, né, terminar a minha faculdade e entrar num bom emprego. Eu precisei, desde os 17 anos, começar a trabalhar e estudando para que eu pudesse contribuir com a renda da casa. Desde os 13 anos de idade, eu passava o dia inteiro fora de casa estudando. Eu estudava de manhã e estudava à tarde, desde os 13 anos. Então, para mim, Thaís, ficar dentro de casa muito tempo, eu começo a entrar em pânico. Eu tenho que sair, fazer alguma coisa. Eu não consigo não ter uma função fora da minha função de dentro da minha casa. Mas eu não posso esquecer das atribuições que Deus me deu enquanto mulher, para que eu cumpra o meu propósito na terra sendo mulher. E Deus não me chamou para que eu fosse uma excelente profissional. Se eu escolhi casar e ter filhos, a minha primeira missão é ser uma boa esposa que ajude o meu marido a cumprir a missão dele. E ele precisa da minha palavra de sabedoria. E que eu seja aquela que vai cuidar dos meus filhos e formar adultos maduros, saudáveis emocionalmente, para que sejam homens bem-sucedidos ou mulheres bem-sucedidas. No meu caso, os homens, né? Eu tenho 2 filhos meninos. Eu posso trabalhar, mas eu não posso abrir mão dessa função. Então, hoje, nós precisamos ter o cuidado, porque o que está sendo colocado para nós é que como as atribuições e as responsabilidades diante de Deus, dada a nós mulheres, é algo sem valor, ninguém vê. Mas quando nós vemos adultos equilibrados, maduros, bem formados, a gente precisa saber que uma mãe e um pai, eles tiveram uma estrutura familiar consistente para formar aquela pessoa. E aí você pode olhar para você, eu não sei se você que está aqui é filho de pais separados ou vive numa família tradicional. Mas você sabe, se você é filho de pai separado, o preço que você paga por isso. Você sabe dos seus prejuízos emocionais por causa disso. E Deus sabe disso. E você vive hoje, paga essa conta de escolhas que você não quis que acontecesse, porque o pecado veio e bagunçou tudo. Agora nós temos a oportunidade, Deus dá para mim e para você, e você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, você tem essa oportunidade assim, em grau maior. Deus dá a você a oportunidade de reeditar uma nova história. Ou você quer repetir o erro dos seus pais? Mas a gente precisa ter coragem. Sabe, às vezes, quando eu estou lá em casa, fazendo as coisas igual uma doida, esses dias eu dei PT lá em casa. Igual uma doida, chego da igreja, vou fazer as coisas, vou arrumar a casa, fazer comida, botar as crianças para o banho e tal. Janelis me ajuda, gente, tá? Mas às vezes é muita coisa. E aí, Deus, está difícil. Mas sabe por que está difícil? Porque eu escolhi um compromisso que Ele não me deu. E eu preciso administrar isso da melhor maneira. E se em algum momento a minha casa tiver prejuízo, eu preciso recuar. E eu fiz isso. Eu fiz isso quando o Caleb tinha 1 ano. Eu era administradora, né? Eu trabalhava numa boa empresa, com bom salário, com bons benefícios, né, já estava estabilizada no lugar que eu trabalhava. E aí, quando eu tive Caleb, e eu trabalhava fora da cidade, quando eu tive Caleb, amamentei ele até os 6 meses, voltei a trabalhar. Aí eu ficava o dia inteiro sem ver Caleb. Falei, gente, não faz sentido, eu tive um filho para minha mãe criar. Tem noção, não tem lógica isso.
Falei, isso está errado, gente. E eu comecei a orar sobre isso, e falar com Deus sobre isso, a conversar com Jonelis sobre isso. E então, eu falei, Jonelis, eu preciso parar. Eu preciso parar porque nós escolhemos ter filho. E você precisa de mim, como eu preciso de você. Hoje a nossa renda familiar conta com o meu trabalho, mas nós precisamos nos organizar para que eu consiga dedicar ao nosso filho o tempo que ele precisa. E debaixo de muita oração e orientação de Deus, eu escolhi abrir mão do emprego. Eu cheguei para o gerente, que até me convidou para trabalhar na empresa, ele era o meu gerente. Eu falei para ele assim, olha, eu sou muito grata a você, porque você me convidou para trabalhar aqui. Eu conquistei muitas coisas materiais, fruto desse emprego. Eu tenho uma vida confortável hoje, mas eu sou mãe, eu me tornei mãe. E eu quero cuidar do meu filho. Eu quero suprir toda a necessidade emocional, eu quero participar do desenvolvimento dele. Eu quero orientá-lo, eu quero dar afeto a ele, eu quero participar de cada etapa do desenvolvimento dele. E não dá para eu continuar trabalhando longe da minha cidade e ver meu filho só de 7 às 10 da noite, que é a hora que eu conseguia chegar a casa. E 10 horas, mais ou menos, a hora que ele ia dormir. Não dá. Ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Porque o que adianta eu dar um conforto material a ele, para lá na frente eu gastar com psicólogo, psiquiatra, outros prejuízos maiores. E aí ele falou assim para mim, olha, você está tomando a melhor decisão. E ele me liberou do trabalho e me ofereceu emprego aqui em Campos. Você não quer trabalhar dando aula em universidade, não? Eu arrumo para você. Eu falei, não, está tudo em paz. As coisas estão se ajeitando, está tudo no lugar. Eu estou falando da minha experiência. E eu depois comecei a trabalhar. Aí eu entrei direto no ministério, né? Eu ia para a igreja, como até hoje eu faço. Eu tenho um período do dia que eu estou dentro da minha casa, eu administro a minha casa, eu organizo a minha casa, e na parte da tarde eu estou aqui na igreja, à noite, enfim. Eu estou aqui para poder desenvolver a missão que Deus me deu. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor, Ele ia lá e me lembrava do propósito, que vocês fazem parte do propósito de Deus na minha vida. Então eu quero dizer para vocês, Deus não erra. Deus não erra. E aquilo que grita dentro de você, dizendo que, não, isso não é correto, eu não aceito isso, não, isso é machismo, não. Cara, esquece, cala todas as vozes. Cala todas as vozes que gritam dentro de você. Talvez a sua resistência a ocupar esse lugar que Deus deu a nós é porque você olhou para dentro da sua casa e você viu uma figura de autoridade masculina completamente abusiva, completamente distorcida. Talvez aquele que deveria ser o provedor foi aquele que deixou faltar. Aquele que deveria proteger talvez foi aquele que abusou, ou aquele que negligenciou o cuidado. E você não pode pautar a sua vida nas dores. Isso não é inteligente. Tenha coragem de deixar Deus tocar nesses lugares. Tenha coragem de olhar para você e falar, Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou ser um homem diferente para minha família. Eu não vou reproduzir o erro do meu pai. Eu não vou reproduzir o erro da minha mãe. Eu não vou querer ocupar o lugar de liderança na minha casa. Tem homens que eles não conseguem desenvolver a liderança dentro da sua casa, porque cresceram num ambiente onde a mulher liderava. E aí quando chega dentro da sua casa, a sua mulher, ela quer alguém que proteja, que cuide, que seja o provedor, né? E aí, sabe o que acontece? Ela se casou com um homem negligente, porque ele não aprendeu a ser líder, a se posicionar como homem, como um líder. E aí, outro ciclo vicioso. Outro ciclo de desonra, outro ciclo de morte, de destruição.
Queridos, Deus tem um plano perfeito. Meninos, se coloquem diante de Deus. Peçam ao Espírito Santo de Deus para ensinar vocês a serem líderes segundo o coração de Deus. Líderes que amem a sua mulher com amor sacrificial. Um amor ao ponto de se entregar por ela. Aquele que vai olhar para a necessidade da casa, vai olhar para a sua necessidade. Pô, queria trocar de celular, cara. Pô, queria um iPhone 12. Tem 12 agora, né? Queria um iPhone 12. Cara, mas a minha esposa, ela pediu para a gente fazer uma viagem. A gente está precisando viajar junto. Eu vou abrir mão do iPhone. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E hoje nós vemos homens egoístas. E isso reforça essa mentalidade de que a mulher, ela é rechaçada dentro da sua casa. E ela precisa conquistar o lugar dela na sociedade. O nosso valor, ele já está em nós. A gente não precisa reivindicar nada. Deus já potencializou a gente com valor. Aí, sabe o que a gente faz? Ao invés de investir naquilo que a gente tem de potencial, a gente vai querer ser boa naquilo que a gente não foi habilitada para fazer. Entende? Mulher não foi... Tem coisas que mulher não vai saber fazer como o homem faz. Como também tem coisas que o homem não vai saber fazer como a mulher faz. Não vai, não adianta. Gente, uma coisa simples. Sempre eu coloco as crianças para dormir. Aí boto as crianças lá no quarto, né? Aí a gente faz o culto, tem o louvor, tem a leitura bíblica, a gente ora. Aí Abner tem um tal de fazer massagem. Mamãe, massagem. Ele dorme, eu fazendo massagem nas costas dele. Folgado dele, né? Ele dorme assim. Quando eu estou envolvida em alguma coisa, às vezes preparando um sermão, uma palavra, um estudo, ou estou atarefada com alguma coisa da casa, enfim, eu falo assim, Jonelis, hoje coloca eles para dormir para mim. Aí ele, tá bom, vou colocar. Jonelis bota os dois na cama, ora com os dois, beijinho na testa de cada um, boa noite, e vai para o quarto dele. É desse jeito, gente. Mas posso dizer uma coisa? Deus potencializou cada um de um jeito, né? Eles também precisam desse tempo. Eles também precisam desgarrar um cadinho. Mas Deus deu a cada um de nós um potencial e uma habilidade. Então eu quero dizer para vocês, meninas, saiam daqui. Se você não anotou, depois eu boto lá nos grupos lá. Pensa em cada ponto desse. Cara, o que Deus colocou em mim naturalmente que eu preciso investir nisso? Desenvolva isso. Quando viessem filosofias, ideologias sendo oferecidas a você, que é diferente daquilo que a palavra está colocando, cara, não fique em crise sozinha não fica achando que Deus é machista, não quer se jogar da ponte. Cara, conversa, chama sua líder de célula, me chama, a gente cria um ambiente para a gente conversar, mas não ceda à pressão. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor. A gente agora vai ter um tempo de oração. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E talvez existam questões dentro de você que foram remexidas aí enquanto você ouvia. Talvez uma resistência se inflamou dentro de você, porque você começou a ficar em conflito com aquilo que você ouve, aquilo que você vê e aquilo que você está tomando conhecimento hoje. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer te ajudar nisso. Mas você precisa ter coragem. Coragem para escolher abrir mão daquilo que você precisa abrir mão. E humildemente dizer para Deus, Pai, eu preciso aprender. E eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu quero ser o homem que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser a mulher que o Senhor me chamou para ser. Eu quero, Pai. Me toca, Senhor. Eu entrego para o Senhor toda rebelião que há dentro do meu coração. Eu entrego para o Senhor essa dor,
essa dor que me marcou e que faz eu repudiar o homem, a figura masculina. Eu entrego essa dor para o Senhor agora. Fale com Deus agora aí no seu lugar. Entregue para o Senhor aquilo que te machucou. Peça para o Senhor: Pai, organiza os meus pensamentos. Organiza os meus pensamentos, Senhor. Trabalha no meu coração. Nós vamos adorar o Senhor agora. E você vai ter a oportunidade de se posicionar diante de Deus. Eu quero pedir para os supervisores se colocarem em posição aí de intercessão. Se você precisa que alguém ore com você, levante a sua mão, porque alguém vai orar com você. Mas se coloque diante do Senhor agora. Existe uma batalha espiritual agora, para que tudo aquilo que você recebeu agora não caia num terreno fértil. E como nós oramos para o seu coração e a sua mente ser um terreno fértil, para o Espírito Santo fazer a palavra dele germinar e dar bom fruto. Coloque agora a sua vida e o seu coração diante do Senhor enquanto a gente adora, e depois nós vamos orar com você.